bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Na nossa aula de Geografia de hoje, nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós estudamos até agora. Olha só quanta coisa. Mas antes disso, eu gostaria de pedir que vocês colocassem aqui embaixo nos comentários eu vi e o nome de vocês. Quero dar parabéns para aqueles que estão colocando e aqueles que não colocaram vão ganhar parabéns hoje porque vão colocar. Para tudo e coloca agora, tá bom? Para que vocês não esqueçam mais, tá bem? Bom, vamos lá. No sistema, a Prof disponibilizou para vocês as páginas do livro. Então a Prof deixou lá, página, então vai ser o livro de Geografia, página 38, 39, deixa eu botar aqui, 40 e 41, tá? Essas são as páginas do livro que vocês vão fazer as atividades de hoje. Então aqui, voltando, grudou, ok, foi. Então aqui fala bem em cima assim, ó, o que você aprendeu. Então essa daqui é uma revisão de toda a unidade, desde a página 11 lá, ó, 12, tudo que vocês aprenderam. Então, localizando o território brasileiro, onde é que ele fica na América do Sul. Aí falou ali na outra página para que vocês pintassem. Isso aqui nós fizemos, nós estávamos na sala de aula ainda. Bom, depois, página 15, falando um pouquinho sobre os aros olímpicos. Também nós estávamos na sala. Depois fala na página 16 e 17, o continente americano. Aí, então traz aqui o mapa do continente americano, América. Depois fala ali América do Sul, só América do Sul, Brasil, um país sul-americano. Explica um pouquinho, vocês fizeram essa página. Depois a página 18 e 19 fala assim, ó, Brasil nos hemisférios. Aí conta um pouquinho sobre o Equador, meridiano de Greenwich. Fala ali um pouquinho os mapas, mostra ali as terras, os hemisférios. Depois, na página 20 e 21, fala ali, ó, a extensão territorial e os limites do Brasil. Se você tem um livro, vocês têm um livro, né? Acompanha comigo aí, faz favor, pega o livro e acompanha comigo essas páginas que eu estou falando, tá? Até para dar uma olhada, revisa, vê se vocês realmente fizeram essas páginas, porque aqui nessas páginas que a Prof deu hoje, que é a 38, 39, 40 e 41, é a revisão de tudo que vocês fizeram até agora. Então, se tem alguma dessas páginas que a Prof falou que vocês não fizeram, é interessante vocês fazerem essa página antes de realizar essa atividade de hoje, tá? Porque senão vai acontecer que vai fazer alguma pergunta aqui que vocês não vão saber responder, tá bom? Então, Prof, agora eu olhando eu vi que eu não respondi a atividade da página 20, eu não respondi a 13 e a 14 aqui, e a 15. Aproveita e responde antes essas páginas aqui e depois vai lá e responde essas aqui, tá? Da página 38 e 39, certinho? Voltando, então fala um pouquinho sobre a extensão do território e os limites brasileiros. Fala um pouquinho do Tratado de Tordesilhas, né? E aí depois tem aqui o mundo que queremos. Aí depois vem aqui a parte do capítulo 2. Então fala um pouquinho sobre a divisão política do Brasil, né? Fala a divisão das terras, quantos estados tem no Brasil, quem é que fez essa divisão, né? Explica um pouquinho ali. Depois fala ali um pouquinho do estado, o município é parte do estado, ele está dentro, a parte administrativa do município. Eu sei que ano passado vocês fizeram, quem é que lembra? Eu sei porque a Prof conversou comigo e a gente trocou uma ideia em relação a isso. Vocês fizeram caixinhas para colocar uma dentro da outra, para representar, né, a cidade, o estado, o país, né? Então, vocês lembram disso? Do bairro? Vocês fizeram. Bom,
Depois fala ali, ó, o município é parte do estado. Então fala sobre um pouquinho sobre essa parte eu já falei, né? Do município fazer parte do estado, a questão administrativa do município. Quem é que faz essa questão administrativa do município, né? Quem que é responsável por isso? Fala um pouquinho sobre a paisagem, né? Vocês lembram que a prof já falou em outros vídeos sobre a paisagem, orientando-se no município, lembrando das orientações. Nós construímos em sala de aula uma rosa dos ventos, lembra? Então a prof também nós estudamos. Depois tem ali duas páginas só de responda sobre essas páginas que a prof falou. Depois fala no capítulo 3, o Brasil e suas regiões. Aí fala um pouquinho o que é região, o que é IBGE. Lembra que a prof fez uma aula só perguntando para vocês o que era isso, né? O texto. Aí fala assim, as grandes regiões do Brasil, daí fala da região norte, a região nordeste, região centro-oeste, região sul e região sudeste. Aqui fala um pouquinho, ó, da outra divisão, ó, Brasil e as regiões geoeconômicas. E aí mostra uma outra divisão aqui, ó. Ó, tá? Depois tô na página 35 já. Pois na página 36 e 37 a gente fez na aula passada. A prof me pediu para que vocês fizessem essa página que fala assim, ó, para ler e escrever melhor, tá? Então ali em cima diz assim, ó, as divisões regionais do Brasil. Então tinha essas regiões aqui, né, essas divisões. Então fala ali, ó, Brasil e as regiões, 1940, o primeiro mapa. O mapa do ladinho ali fala Brasil e regiões 1960 e depois Brasil e regiões atualmente. Então vocês percebem que tiveram algumas mudanças no decorrer dos anos. Aqui teve uma página de perguntas para que vocês fizessem. Então chegamos à página 38 e 39, que são as perguntas da unidade. E aqui a gente vai ver que nós vamos ver o que realmente vocês entenderam no conteúdo. Ai, prof, mas eu tenho que fazer, eu não posso olhar o livro? Pode, deve olhar, deve consultar. E aí a primeira pergunta que fala ali na página 38 fala assim, ó, o Brasil localiza-se em qual continente? Qual que é o continente que o Brasil se localiza? Vocês lembram? O prof falou aqui. Aí depois fala assim, ó, quais são os outros continentes que tem? Quais são os outros continentes que tem? Vocês lembram que falam lá? Voltando lá na página, todo mundo volta comigo. Lá na página 12. Na página 12, fala assim, ó, o Brasil na América. Bem em cima aqui, ó. Tá? Aí fala assim, ó, o Brasil está situado na América, que é um dos 6 continentes da Terra. Então, quantos continentes tem a Terra? 6. E os outros continentes, quais são? Então, aí nós temos a África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida, tá? Então, aqui bem nesse parágrafo aqui, explica bem certinho essas perguntas aqui. Depois na página 38 ainda fala assim, ó, 2. O continente onde o Brasil está localizado é dividido em 3 partes. Quais são essas partes? Então, o continente, falando em continente, América. Falando em América, América é dividido em 3 partes. Quais são essas 3 partes? Vocês lembram? Tem a América do Sul, América do Norte, América Central, tá? Depois tem outras perguntas aqui que a prof não vai responder, eu só vou ler a pergunta, tá? Isso aqui eu tava fazendo uma revisão com vocês. Fala assim, em qual dessas partes o Brasil se localiza? Na América, nós temos a parte sul, a parte norte e a parte central ali. Qual que é a parte que o Brasil se localiza? Olha lá no mapa, consulta lá naquelas páginas que a prof falou. 3. O Brasil se localiza em qual hemisfério? Vocês lembram sobre os hemisférios que a prof deu uma pincelada antes aqui falando sobre as páginas?
Vai lá e dá mais uma consultada. O Brasil se localiza em quais os hemisférios? A prof vai dar uma dica. São 3, tá? São 3, como é que eu vou dizer? Nós temos, então, na Rosa dos Ventos, nós temos norte, sul, leste e oeste, né? 3 desses o Brasil se localiza, tá? Olha lá no texto. Observe o gráfico e responda. Aí tem um gráfico ali, ó. Extensão territorial dos continentes. Aí mostra aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês só o mapa. Só o gráfico, não é mapa, é gráfico. Olha ali. A câmera fica nítida em alguns momentos. Tá, para vocês verem que tá colorido. Acompanha no livro agora. Então fala ali no amarelo, ele fala Ásia e depois fala assim, a extensão territorial. Fala Ásia, América, África, Antártida, Europa e Oceania. Questão de extensão territorial, tá? Depois faz uma pergunta ali. Tem 2 perguntas, a A e a B. O que o gráfico mostra? Como você sabe? Ah, porque eu olhei, porque eu li. Não vale, não são respostas. Olhando o mapa, como é que você sabe o que é que está falando ali? O que diz? Onde é que está falando a resposta? Aqui no gráfico fala num lugar aqui bem simples. Qual é o continente de maior extensão territorial? Qual que é o que tem maior extensão territorial? E qual que é o menor? Qual que tem menos extensão territorial? Olha no gráfico, observa ali, fica bem tranquilo de responder. 5. Observe algumas cidades do planisfério. Aí tem um planisfério e algumas cidades aqui, ó. Ó, também no mapa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ali. Ó, deixa eu ver. Foi. Mas não fica nítido, né? Fica meio embaçadinho. Tá. Ali falam algumas cidades, vocês têm no livro. Tem algumas perguntas ali. Quais são as cidades localizadas no hemisfério norte e qual no hemisfério sul? Então vai lá no livro, lembra qual que é o hemisfério certinho, a divisão ali, ó, tá falando também um pouquinho, dá uma observada nesse mapa aqui e responde ali, tá? Ai, prof, mas não tem espaço para responder. Se vocês acham que não vai ter espaço para responder aqui, faz o seguinte, caderno de vocês, coloca lá no caderno assim, ó, livro de geografia, coloca assim, ó, a página 39, aí coloca atividade, página 39, bom, deixa ali, aí bota assim, ó, atividade 5, tá? Atividade 5. Aí aqui, aí escreve a ali, tá? Ai, prof, mas tem que escrever isso? Tudo tem. Porque daí, se vocês colocarem só atividade A no caderno, depois vocês nem sabem mais do que era essa atividade A, né? Então, é importante colocar livro de geografia, página 39, que é onde está a questão, é onde está a atividade 5, E aí vocês coloquem a resposta. Então, vocês podem colocar a A e a B, e depois tem a atividade 6 ali, ó, que fala que é para se juntar com um colega, mas na situação que nós estamos, vocês vão fazer sozinhos, tá? A não ser que vocês queiram conversar com algum colega, né? No WhatsApp também pode, tá? Não tem problema nenhum. Junte com um colega e elabore um roteiro de viagem. Olha só que legal. Com as condições listadas abaixo. Então, aqui ele fala uma lista, tem uma lista de coisas aqui para vocês, uma lista de condições de viagem. Então, eu quero que vocês elaborem isso aqui. O que eu quero na atividade 6?
faz a atividade 6 e manda uma foto pro meu e-mail. Eu quero saber o que vocês fizeram aqui. Qual que foi o roteiro de viagem que vocês fizeram aqui, tá? Depois a página 40 e 41. Na página 40, lá em cima, fala assim, ó. No início da colonização, de que modo Portugal dividiu as terras brasileiras? Lá no início. Dá uma olhadinha, vê como é que Portugal fez para dividir as terras lá brasileiras e responde aqui. 8. Atualmente, como o território brasileiro está dividido? Como é que ele está dividido? Quantos estados nós temos hoje, tá? Responde ali. 9. Observe o mapa a seguir. Então, mostra ali o mapa do Brasil, na América do Sul, né? Ali certinho. E mostra mostra os estados ali, tem várias coisas. Mapa América do Sul toda, tá? Não é só o Brasil. Depois tem ali uma pergunta. Complete o quadro com o nome dos estados brasileiros que fazem fronteira com os países sul-americanos indicados. Então, qual que fazem fronteira, né? Só os que fazem fronteira. Aí fala ali, ó, fronteira com a Argentina, o país. Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Então, os que estão aqui, ó, na volta, tá? O Brasil tá aqui em verde, verdinho claro, e depois nós temos os outros países ao redor. E aí vocês vão colocar aqui nesta grade os estados que fazem, né, aquela fronteira ali. 10. Em quais unidades políticas administrativas do Brasil você vive? Onde que você vive? Qual que é o estado, a unidade federativa que você mora? Vocês lembram? Vocês sabem? Vocês sabem, né? Vocês são muito espertos. Se vocês não sabem, consultem lá o mapa bem embaixo, assim. Bem embaixo tem uma letrinha R e uma letrinha S. Bom, vamos lá. 11. Leia o texto e responda as questões. Então, fala um pouquinho sobre o voto aqui. Aqui tem uma imagem de 2016, no Rio de Janeiro, uma pessoa votando. Depois tem algumas perguntas. Essa daqui também pode ser respondida no caderno. Coloca aqui embaixo, ó. Página, não precisa colocar tudo de novo, só coloca a página. Aí respondeu a A, respondeu a B. E aí coloca assim, ó, página, que daí mudou a página, né? Página 41. Página 41, tá aparecendo ali? Tá. Página 41. Atividade. Ó, daí tem que escrever de novo aqui. Atividade. Meu A ficou estranho. Atividade 11. O número da atividade. E aí a letra que é a resposta. Apareceu ali bem embaixo, né? Tá? Então, lembrem de colocar, porque ali não sei se vai ter espaço para que vocês respondam ali, tá? São algumas perguntas. Então, a pergunta 11 e a pergunta 12 tem algumas questões ali que talvez não caibam aqui toda a resposta. Na atividade 12, vocês já fizeram essas perguntas no caderno. Então, vocês podem consultar o caderno também para responder essas 4 páginas aqui que a prof deixou para vocês. Certo? A nossa aula de hoje, então, foi uma revisão do conteúdo que nós estudamos. Espero que vocês façam. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloque aqui embaixo nos comentários. Ai, prof, eu não me lembro. O que tu tinha colocado, assim. Eu vou disponibilizar também o link para vocês das outras aulas de geografia, para que vocês, qualquer coisa, dê uma olhadinha nas aulas. Prof, faltou uma explicação, assim, dá uma olhadinha na aula de novo. Às vezes a gente olha e tem coisas que passa batido, tem coisas que a gente perde, né? Então dá mais uma olhada lá, se for preciso, no vídeo. Consulta o livro, consulta o caderno. Agora é uma hora de fazer uma revisão desse conteúdo. Ver o que realmente vocês aprenderam, o que realmente foi feito, o que realmente ficou. Ai, prof, isso eu consegui fazer sem olhar. Ai, mas se eu precisar ir dar uma olhadinha, não tem problema. Olha, se precisar olhar, olha. Mas é muito importante que vocês façam essas páginas aqui. Lembrando, vou falar mais uma vez para que fixe. Prof, eu no fim não tinha feito a página, vou dar um exemplo aqui. Ai, prof, no fim eu acabei me perdendo e eu não fiz a página 24 e 25.
Não tem problema. Faz agora. Esse é o momento de parar e fazer as páginas que vocês não tinham feito, tá? Então a prof sabe que no início foi toda uma organização, para a prof também. Então eu peço que vocês se organizem agora. Esse é o momento de parar e organizar o conteúdo de geografia. Vai lá, refaz as páginas que vocês não fizeram da unidade, depois vem aqui na página 38, 39, 40 e 41 para conseguir fazer a revisão desse conteúdo, certo? Combinado? Bom, a nossa aula de hoje foi essa, uma explicação para vocês sobre da revisão que vocês vão ter que fazer, tá? E a prof deixou também disponível ali no sistema uma cruzadinha para que vocês façam. Essa cruzadinha, vocês vão encontrar a resposta dela aqui no livro, também tem, tá? Então deixa eu pegar aqui, ó, na página 25. Se vocês quiserem pegar o livro digital ali na Moderna, também tem na mesma página, tá? 25, ó, fala ali sobre os estados e as capitais, ó, até no mapa tá enlaçado ali, ó, capitais do país e estado. Ó, deixa eu botar pertinho, vamos ver se a gente consegue uma imagem legal. Mais ou menos, tá? Esse mapa aqui. Então, nesse mapa, vocês podem consultar para poder responder aquela atividade, aquela tarefa que a prof colocou ali no sistema para vocês, certo? É uma cruzadinha bem legal, ali tem as siglas, então vocês podem pegar as siglas e responder. Aqui tem o nome todo. Depois na página, deixa eu ver aqui. Depois lá na página, peraí. Depois lá na página 36 tem as siglas, tá? Aqui, ó. Então tem o mapa com as siglas. Ai, prof, eu não me lembro as siglas. Então, vem aqui na página 36, consulta a sigla, depois volta lá se for preciso e olha o nome, tá? Do local, certo? Então, a nossa aula foi essa. Tudo de bom para vocês. Uma excelente aula, uma excelente tarefa, uma excelente revisão. Beijo. Tchau, tchau.